Estamos de volta com o Debate Info Revolução, podcast do portal 24 horas de notícias de luta de classes no Brasil e no mundo. Ele é servidor público federal aposentado da Marinha do Brasil. Recentemente foi eleito coordenador-geral do Sinticep. Eu converso agora com Cedício de Vasconcelos Monteiro. Tudo bom, Cedício? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Cedício, recentemente nós ficamos sabendo, né, que o Sindicato de Servidores Públicos Federais realizou, segunda-feira, né, a primeira reunião da sua executiva. E a executiva, assim que logo que foi concluída, fez uma visita, meio que de surpresa, no Hospital Barros Barreto, a partir de denúncias elaboradas pelos próprios servidores do hospital, né? Denúncias em relação à questão das condições de trabalho, das precariedades que se encontram, o ambiente de trabalho, para que os servidores possam exercer as suas atividades profissionais. E também o sindicato produziu, né? Nós tivemos acesso a um relatório que o sindicato produziu desta visita, que vai encaminhar aos órgãos de controle. O que tu tens para falar para a gente sobre isso? Qual foi a tua percepção e como é que foi essa visita? Fala para a gente. Bom, nós fomos fazer a visita lá no Hospital Barros Barreto, né, que é, obviamente, administrado pela Universidade Federal do Pará, e nós fomos verificar os locais onde os trabalhadores da EBSER exercem as suas funções e onde eles também fazem o repouso durante o expediente que eles dão lá. E o que nós vimos, na verdade, no Hospital João de Barros Barreto, em apenas 2 locais, é que é um resultado, né, do sistemático corte de custos por parte do governo federal para poder dar as devidas condições, não só para os trabalhadores do hospital, incluindo a EBSER, como também da população que faz uso daquele hospital e dos seus próprios pacientes. Ou seja, há uma política de desmonte e de corte contínuo de recursos que possibilita, obviamente, né, o sucateamento daquele hospital. Então, é preciso reverter isso, porque isso faz parte de uma política do governo federal. Então, nós encontramos situações muito degradantes do ponto de vista das condições de trabalho e dos próprios pacientes que fazem a utilização daquele hospital. Cedício, nós tivemos acesso, como eu falei agora há pouco, ao relatório produzido pelo sindicato. Me chamou a atenção 3 questões que eu queria que você comentasse. O primeiro tem a ver com o Hospital Barros Barreto, é um dos hospitais mais importantes desse país, um hospital universitário, administrado pela Empresa Brasileira de Recursos Hospitalares, a EBSER, né? E me chamou a atenção de que o Hospital Barros Barreto, no relatório que vocês produziram, como é um hospital que trabalha com e atende, né, doenças infecto-contagiosas, as cenas de fungo, né, de mofo nas paredes dos locais onde são atendidos os pacientes, né, ao menos dos locais onde vocês visitaram. Me chamou também a atenção a forma como os trabalhadores têm o seu repouso, ou seja, não há um ambiente, né, adequado de repouso, e a situação piora em relação à questão das trabalhadoras mulheres, né, que não têm sequer aonde fazer o básico do básico, que são as suas necessidades, e também trocar, né, quando chegam de plantão, todinho, tem que trocar de roupa e etc. É verdade isso? Tenta falar para a gente qual foi a tua percepção, como é que isso... porque são situações que ninguém consegue acreditar que um hospital universitário, que é um ponto de referência no norte do país, esteja nessa situação. Então, durante a visita, nós fomos ao setor que é reservado para o descanso, para o repouso dos trabalhadores que estão de plantão. São mais de 20 profissionais que acessam aquele setor.
Mas, por incrível que pareça, o espaço é muito reduzido para esse pessoal. O espaço não tem banheiro, o espaço é aproximadamente uns 4 metros por 5, por aí, e tem biliches quase que um em cima do outro, além de colchões que tem por lá. Existe mofo, não tem banheiro para que as pessoas possam trocar de roupa, e o mais impressionante é que ainda dentro desse espaço funciona uma cozinha, né? Um espaço que já é pequeno ainda funciona uma cozinha para que os trabalhadores possam preparar as suas refeições. Ou seja, um espaço destinado ao repouso também abriga uma cozinha num espaço muito pequeno, né? Então, isso é o reflexo da falta de investimento nesse processo. Como existem trabalhadoras, ou seja, servidores do sexo feminino, elas não têm um banheiro para mudar de roupa e acabam utilizando o almoxarifado, que é adjacente ao setor, para poder fazer a mudança de roupa, porque lá não ficam, nesse espaço de repouso, não ficam só servidores do sexo masculino, mas ficam os homens e as mulheres. Então, aí as mulheres têm essa restrição, infelizmente, além de não terem condições. Está maltratado, falta pintura, né? Tem um amontoado de biliches e ainda uma mesa para refeição. Então, esse espaço é insuficiente. No mesmo local? No mesmo local. Esse espaço é insuficiente para tudo isso. Então, o hospital universitário, a EBSER, principalmente, que é a empresa que administra esses trabalhadores, deveria ter um banheiro apropriado fora deste setor, deveria ter uma cozinha apropriada fora desse setor, e esse setor, que ainda é pequeno, né, abriga mais de 20 profissionais, o que significa dizer que, em um determinado momento do dia ou da folga, durante o dia ou a noite, quer dizer, tem servidores que vão pegar um colchão, jogar no chão para poder descansar, porque não tem espaço para todo mundo. Então, Ou seja, a EBSER, como prestadora de serviço, principalmente na área da saúde, deveria observar isso e investir para que esses trabalhadores não passassem por essa situação. Coordenador, então você está me dizendo o seguinte, vamos lá, vamos tentar imaginar, né, concretizar isso que você está falando. Então, no hospital universitário, que atende doenças infecto-contagiosas, que não são doenças de menor porte, são doenças gravíssimas, certo? Aonde requer cuidados especialíssimos. Então, nesse hospital que atinge doenças infecto-contagiosas, as paredes têm mofo, as paredes, certo? Segundo o relatório de vocês, estão numa situação de degradação total. Os trabalhadores que atendem esses pacientes vão para o seu descanso, entram numa sala onde funciona cozinha, refeitório e área de repouso. Exatamente. Não tem banheiro, só tem um banheiro masculino, certo? E não tem um banheiro feminino. O que vocês estão pensando em fazer diante dessa situação toda? Diante dessa situação, obviamente, nós vamos provocar a empresa, como também vamos procurar os órgãos de fiscalização, para que eles possam averiguar o que está acontecendo ali. Por exemplo, nós podemos acionar o Ministério Público do Trabalho, para que ele possa ver as condições em que se encontram esses servidores e servidoras. Porque é impossível, naquele espaço, naquele cubículo, né, que tem vários biliches e colchões, ainda funcionar cozinha e mesa para comer. Por exemplo, tem servidor que, na hora do seu descanso, gostaria de repousar tranquilamente, mas chega uma outra servidora que vem para utilizar fogão, forno micro-ondas e sentar na mesa que ali está colocada para poder almoçar. Então, o servidor que está de repouso, ele fica incomodado porque gostaria de descansar. Então, não tem repouso, né? Oi? Não tem repouso, né?
não tem repouso, porque há um incômodo para aquele que vai repousar. Então, isso é um absurdo e nós vamos acionar os órgãos fiscalizadores para que possam olhar essa situação mais de perto e recomendar à EBSER que cumpra aquilo que está estabelecido, por exemplo, no acordo coletivo de trabalho, em que os servidores têm que ter área para descanso, tem que ter uma cozinha e tem que ter os banheiros apropriados para eles, porque, inclusive, nessa área, por exemplo, além do mofo no teto, tem azulejos que estão fora, não existe uma pintura adequada, então isso daí a gente tem que averiguar de maneira mais, mais consistente para poder cobrar de quem a gente tem que cobrar, que é a EBSER. Ou seja, vocês falam no relatório de vocês que vocês vão só procurar o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, para que isso tenha a ver com o acordo coletivo dos trabalhadores, as condições de trabalho. Agora, tem a situação do próprio hospital. Vocês também falam no relatório que vão fazer essa denúncia formalmente à Anvisa, é isso? Exatamente. Por exemplo, no hospital, nós visitamos apenas 2 setores, e um dos setores que a gente visitou foi a unidade de recuperação, onde tem 2 leitos. Essa unidade de recuperação, Pode continuar, Cid. Pode continuar, Cid. Essa unidade de recuperação, ela está numa situação tão ruim que, por exemplo, existem 2 leitos, a área de expurgo se joga material contaminado, né? E aí a gente tem, obviamente, que exigir que essa situação não permaneça dessa forma. Então, e além disso, existe um único banheiro que é usado por todo mundo. Então, é uma situação muito ruim, constrangedora e totalmente inadequada para os trabalhadores de saúde, para os pacientes e por aqueles que ali circulam. Uhum. Agora, Cedício, me faz uma... Eu acho que está duplicada a tua tela. Deixa eu tentar ver se eu consigo tirar uma dessas telas. Tenta fechar uma dessas telas, Cedício, um desses celulares para a gente. Como é que é? Tenta fechar uma dessas telas do sistema de comunicação do celular. Isso. Então, eu acho que tu fechaste a que estava congelada. Tem que fechar, abrir a outra e fechar a que estava congelada. Então, eu sei que você está me escutando. Então, a Anvisa, né, ela tem ou seja, uma tarefa gigantesca a partir da denúncia de vocês acerca desse ambiente de recuperação aonde trabalha não só os servidores, como o próprio nome já diz, nós temos um paciente em processo de recuperação, né? Então, como é que fica essa situação em relação a esses trabalhadores que não têm... Como lidar com essa situação? A quem esses trabalhadores estão recorrendo, certo? Além do sindicato? Existe algum processo de negociação, de conversa? O sindicato tem perspectiva de alguma reunião, se não é com a direção do hospital, né, mas com o próprio reitor, né, que é responsável direto por essa unidade, né? Então, nós participamos, mês passado, salvo engano, de uma reunião com a diretora do hospital. Colocamos todas essas situações e eles disseram que iam resolver os problemas, mas até agora, infelizmente, não resolveram. Eu acho que agora a gente tem que ir para as instâncias superiores para que a gente possa dar solução a isso. Ok.
Tá bom, você disse, então eu agradeço a tua participação no nosso programa. Já te convido também para que você, como novo coordenador geral do sindicato, para que a gente conheça o que o sindicato está pretendendo fazer, não só na área da saúde, na área da reforma agrária, né, na defesa dos direitos dos trabalhadores, um podcast exclusivo só a gente e o Sindicato de Servidores Federais. Muito obrigado Beleza. e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Esse é um espaço importante para que a gente possa estar denunciando as coisas que têm que ser denunciadas, para que toda a população possa tomar conhecimento, principalmente aquela que faz a utilização do Hospital do Barros Barreto. Um grande abraço. Um grande abraço, Cedício. O nosso programa vai fazer uma pequena pausa agora. Daqui a pouco a gente volta. Debate Info-Revolução, luta de classes 24 horas no Brasil e no mundo.